Oi, eu sou o Victor Mar e hoje eu vim falar sobre um jogo que ninguém jogou além de mim. O jogo se chamava Happy Night e era uma fangame de Five Nights at Freddy's. E como toda fangame de FNAF, ele tinha o mesmo sistema de câmeras e a jogabilidade era bem parecida. Para o vídeo não ficar tão bagunçado, eu vou organizar as coisinhas um pouquinho e falar desse jogo por partes. A jogabilidade desse jogo era interessante, pois tinha o mesmo esquema do FNAF de ficar parado e olhando para os lados para ver se o bicho estava vindo ou não. Mas com o diferencial de que você podia escolher onde você iria ficar para tentar passar a noite e, caso você quisesse, você podia ficar trocando de lugar durante a noite. Quando eu joguei, eu troquei de lugar 4 vezes. Ok, Victor, mas como você trocava de lugar? Que bom que você perguntou, personagem não aleatório. E a resposta é, pelos minigames. Sim, minigames em 8 bits. Quando você começa, tem um minigame que permite você se mover pela sala para poder escolher onde você vai ficar, para passar a noite. Talvez desse para interagir com algumas coisas antes de iniciar a noite, mas eu nem me preocupei com isso. Os gráficos não eram tão bacanas como o gráfico de Sister Location, mas também não eram tão ruins quanto o de Mineirinho Ultra Adventures. Eram gráficos medianos, dava pra jogar. A iluminação do jogo era realmente horrível, porque tinha um tom de sépia meio escuro, e o personagem usava uma lanterna muito ruim que não iluminava o local direito, e ficava piscando muito. Era uma merda. Eu tentei achar o nome do personagem principal, mas pelo visto ele não tinha um nome. Vou chamar ele de Boy. Basicamente, o Boy era um adolescente preso dentro de um estabelecimento. Por quê? Não faço a mínima ideia. O animatronic era uma espécie de palhaço todo enferrujado e com um sorriso bem largo. Talvez o jogo teria mais animatronics nas noites futuras, porém o jogo era um tipo de alpha teste com uma noite só. Na página da Game Jolt, onde eu encontrei esse jogo, não tinha nada escrito sobre a história do jogo ou quando ia sair a versão final. Mas esse jogo me cativou porque ele tinha inovado nas fangames de FNAF e também porque o criador do jogo é brasileiro. E foi a primeira vez que eu vi um criador de jogos brasileiros. Após 2 semanas, a página dele saiu da Game Jolt e, como eu não sabia das suas redes sociais, ele desapareceu. E é isso, obrigado por... Mas Vitor, como você encontrou esse jogo e como só você jogou ele? Eu acho que tá na hora de falar. Ok. Eu esqueci de falar algumas coisas pra vocês, tipo, eu sou o criador do jogo Happy Night. Como eu criei o jogo? Minha irmã tinha um notebook que rodava Five Nights at Freddy's e eu gostava muito desse jogo. Eu ainda gosto, mas não tanto como antigamente. Eu fiz umas pesquisas e tinha descobrido que o Scott Calton usou o software chamado Click Team Fusion para fazer Five Nights at Freddy's 1. Aí eu pensei, se ele consegue fazer esse jogo sozinho, eu também consigo. E comecei a usar o software e fazer vários testes nele. Assisti uns 20 tutoriais de como usar o Click Team para fazer uma fangame de FNAF. Fiz várias merdas naquele software, que eu não me orgulho de chamar aqueles de jogos. Depois eu comecei a usar o Cinema 4D para fazer modelos 3D para o jogo. Eu consegui usar esses softwares porque eu anotava tudo que eu fazia para chegar no resultado final. Após isso, só tive que pensar na... A história do jogo é bem simples. O Rap não era um animatrônico. Na verdade, ele era um ladrão de bancos que usava aquele estabelecimento abandonado para se esconder. Um Springtrap mais de boa? Ele usava fantasia para se fingir de animatrônico caso a polícia ou alguém entrasse no local. E é isso que acontece. O Boy, eu realmente nunca dei o nome pro personagem principal, entra no local para passar 5 noites lá. Uma espécie de teste de coragem. E no final, dá tudo certo. Só que o prédio desaba matando os animatrônicos e acabando o jogo. O Boy escaparia do estabelecimento na quinta noite. Não teria custom night ou sexta noite. Parece uma história comum, mas foi muito difícil elaborar isso, quando eu tinha só 16 anos. Eu havia criado 3 animatronics. Rap, o ladrão disfarçado, Ventríloco, o ajudante do ladrão, e o Vulto, o planejador. Nas noites 1, 2 e 3 seriam só um animatrônico por noite. Já nas noites 4 e 5 seriam todos os animatrônicos ativos. Todos eles são ladrões de bancos, mas cada um desempenha um papel específico durante o roubo e durante o jogo também. O ventríloco se move com as mãos e os pés no chão. O Rap se move usando os pés, mas seu caminhado é torto. Ambos entravam pelas portas, porém o vulto se movia pelas ventilações. Infelizmente, eu só havia modelado o Rap para fazer o jogo rápido para teste. Esse foi meu primeiro jogo já feito 100% por mim, desde a modelagem à programação. Eu coloquei o teste na Game Jolt em um dia e no outro dia eu tirei ele. Por quê? Eu tinha perdido o ânimo com o meu jogo. Eu não achava o jogo mais legal e apaguei ele. Além disso, eu tinha feito história para mais 3 jogos e eu não tinha terminado nem o primeiro.
Mas foi legal de fazer esse jogo e criar a história. Pelo menos valeu a pena pra ver até onde eu conseguia chegar.